A aula de hoje, então, vai trazer um conteúdo muito importante aqui para nós, que é os pronomes pessoais e os pronomes possessivos. Então, a gente vai, durante os slides, aí, fazer essa diferença, né, importante entre esses pronomes e sempre trabalhando com o gênero. No caso, o gênero da semana, que é o artigo de opinião, que você já viu as características que esse tipo de gênero tem. Não é verdade? Então, vamos prosseguir aí fazendo essas diferenciações ao longo das aulas. Vamos lá. Então, eu convido você a pensar um pouquinho. Trouxe um trecho aí de um artigo de opinião, trazendo aí o tema vitaminas. Então, vamos fazer a leitura e ver o que a gente pode pensar a respeito desse texto. Então, começa assim. Vitaminas são elementos indispensáveis à vida. Vitaminas são responsáveis por diferentes funções no organismo, como crescimento ósseo, desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial, aumento da imunidade, etc. Mas não devemos tomar vitaminas ao acaso. Bom, como você já pode ver aí na tela, o que esse texto tem de diferente que você poderia fazer algumas modificações? Tenho certeza que você já viu a questão da coesão. Esse texto ele tem coesão? Quer dizer, apresenta uma ligação aí entre as frases? De certa maneira apresenta, mas poderia ser melhorado. O grande problema aqui nesse texto é que temos uma palavra que se repete com muita frequência, que é a palavra vitamina, não é? Vitaminas, vitaminas, vitaminas. Então, há 3 pontos no texto em que há essa repetição. Como é que a gente poderia tirar essa repetição? Você sabe? Então, vou trazer aqui para vocês como é que ele poderia ser reescrito, não é? Como é que esse texto poderia ser reescrito? Vamos lá. Vitaminas são elementos indispensáveis à vida. Elas são responsáveis por diferentes funções no organismo, como crescimento ósseo, desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial, aumento da imunidade, etc. Mas não devemos tomá-las ao acaso. Percebeu a diferença? Ó, veja que a primeira palavra lá, vitaminas, ela continuou no texto reescrito. Depois ela foi substituída por uma palavrinha chamada elas, que é a terceira pessoa do discurso, não é? E no caso no feminino, porque vitaminas é uma palavra feminina. Então, elas, quem? As vitaminas. Então, perceba como esse elas retoma a palavra vitaminas, trazendo uma continuidade ao texto e evitando a repetição dessa palavra. Que palavra? Vitaminas, não é? E lá no final, para não repetir nem elas e nem vitaminas, eu vou utilizar aí o las, que também é uma palavrinha que tem essa função de retomar uma palavra que já foi dita no texto. Então, essas expressões, elas são chamadas de pronomes, certo? E eu vou te convidar para conhecê-las um pouco mais. Então, veja, aqui temos um outro momento em que isso vai acontecer. E aí a gente já pode traçar o que vem a ser o conceito de pronomes pessoais, né? O que são pronomes pessoais? São termos que remetem a quem fala, a quem ouve, ou a de quem se fala, né? No caso são as pessoas do discurso. Durante uma conversa eu tenho uma pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala, não é? Ou ainda, os pronomes pessoais vão ter essa função de retomar um assunto que está sendo desenvolvido no texto. Como no caso lá do primeiro texto, a palavra vitaminas. Não é nenhuma pessoa do discurso, não é primeira, nem segunda, nem terceira, mas que é um assunto que está sendo desenvolvido e os pronomes também têm essa função, né, de retomar a palavra para evitar repeti-la e que o texto tenha uma maior continuidade, né, trazendo um sentido melhor para o texto. Então, aí você me perguntará, professor, então toda palavra que vai substituir ela é chamada de pronome? Não. Os pronomes pessoais aqui são esses que você pode ver na tabela. Então, os pronomes pessoais de primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Veja, então, existem os pronomes pessoais de caso reto, o eu, tu, o ele, o ela, o nós, o vós, o eles e também o elas, né? Elas. Então, esses pronomes pessoais de caso reto, que a gente chama, eles têm uma função subjetiva. Como assim subjetiva? Elas vão funcionar normalmente como sujeito da oração.
Então, para evitar repetir a palavra, e se a palavra estiver sintaticamente se referindo a um sujeito, quando ela for fazer a substituição, vai ser os pronomes pessoais de caso reto, sem problema nenhum para substituir. Por outro lado, quando esses pronomes não vão ser sujeito, mas sim objeto, não é? Objeto direto, objeto indireto, então a gente vai estar diante aí de um outro tipo de pronome, que são os pronomes oblíquos. O me, mim, comigo, o tete, contigo, se, si, consigo, o li, o ó, o a, nos, conosco, vos, convosco, o se, si, consigo, o li, o os, o as. Então, essas expressões aí, elas são chamadas de pronome oblíquos porque ela tem uma função objetiva, que normalmente é preencher a função de objeto, certo? De objeto direto e indireto dentro das orações. Então, feito esse primeiro relato aí, esse primeiro exemplo do que vem a ser os pronomes pessoais e principalmente aí definindo o que vem a ser esses pronomes, faço uma segunda reflexão com vocês. Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Não é possível oferecer ao aluno a aprendizagem de conteúdos sem considerar os modos de agir e pensar do aluno, as crenças e valores do aluno. Então, pessoal, o que a gente tem aí? O que você pode perceber? A expressão aluno se repete com muita frequência, não é isso nesse trecho? Você pode perceber que agir e pensar do aluno, crenças e valores do aluno, poderia ter uma melhor reescrita, sempre aí objetivando, deixando o texto objetivo, deixando o texto mais claro e havendo essa ligação, não é? Essa coesão melhor dentro do texto. Como é que a gente poderia reescrever essa frase? Você sabe? Então a gente tem aí a seguinte reescrita. Não é possível oferecer ao aluno a aprendizagem de conteúdos sem considerar seus modos de agir e pensar, suas crenças e valores. O que foi que eu fiz aqui nessa frase? Você pode perceber que o seus está substituindo do aluno e que o suas também substitui aí do aluno, né? Mas que tipo de palavra é essa? Pessoal, seus e suas também são pronomes, ou seja, vai se referir aí a um nome, mas no caso desse específico ele traz uma ideia de posse. Quando ele diz seus modos de agir e pensar, esse seu se refere a modos de agir e pensar, que é a coisa possuída, né? Que é o que está sendo possuído aí? Os modos de agir e pensar. Mas quem possui isso? O aluno. Então perceba como esses seus se trata de um pronome possessivo e que vai se referir, mais uma vez, vai se referir à coisa possuída, no caso modos de agir e pensar, e crenças e valores, mas remete ao substantivo aluno. Remete a palavrinha aluno. É tal que se você perguntar seus modos de agir e pensar, basta você perguntar, modos de agir e pensar de quem, professor? Do aluno. Então, essa é a função do pronome possessivo. Você me dirá, professor, então, os pronomes possessivos indicam posse. Calma, pessoal. Língua portuguesa não é uma disciplina objetiva igual matemática, né? Não é uma ciência exata. Então, tudo depende do texto, depende do sentido que o texto passa. Então, quando a gente tem outros exemplos, você verá que nem sempre indica posse. Então, como eu havia dito, será que os pronomes possessivos vão ter sempre essa ideia de posse? Então, vamos observar algumas palavrinhas. Eu quero que você preste bem atenção aí na sua tela, essas 3 frases. E me diga se realmente a ideia é de posse, já que a gente está vendo aqui a questão dos pronomes possessivos. Vamos lá, quando ele diz, o Teatro 4 de Setembro deve ter seus 100 anos. Esses seus 100 anos, esses seus indica aí uma ideia de posse? Quer dizer, os 100 anos é do Teatro 4 de Setembro? Então, num primeiro momento, não. Por quê, pessoal? Esses seus têm uma outra ideia. Aqui fazendo só um parênteses, o Teatro 4 de Setembro, acho que foi 1890, 1980, normalmente foi inaugurado. Eu acredito que deve ter uns 120, 130 anos. Mas veja, quando ele diz seus 100 anos, ele indica uma ideia de aproximação. Então, essa ideia de seus, o que é que ele quer dizer? Tem aproximadamente 100 anos.
Então, essa ideia aí usando o pronome possessivo com a ideia de aproximação também é muito comum, não nos textos de artigo de opinião, né? Mas, de uma maneira geral, nos textos narrativos, por exemplo, é possível você encontrar os pronomes possessivos com outra ideia que não a ideia de posse. Quando tem aí, sente-se aqui, minha senhora. Então você tem a imagem de um jovem ali no cantinho, né, da tela, você pode ver a imagem de um jovem oferecendo a cadeira dele no ônibus para uma senhora. Quando ele sente-se aqui, minha senhora, esse minha dá a ideia de que a senhora é do jovem? Não, né, pessoal? Então esse minha aí não é uma ideia de posse, mas uma ideia de quê? De respeito, né, de carinho. Não, sente-se aqui, minha senhora. Então a ideia é diferente, não é uma ideia de posse, mas sim uma ideia de respeito. Quando na terceira frase eu tenho aí, meu caro amigo, há quanto tempo? Esse meu, ele não vai também indicar posse, ele tem um outro sentido. Que sentido é esse? O meu, no sentido de meu caro amigo, né, de respeito, de carinho pela outra pessoa, meu caro amigo, meu caro colega. Então, a ideia aí é de afeto, é de carinho, né, enfim, uma maneira mais subjetiva de se referir ao colega. Então, veja que temos 3 exemplos aí de pronomes possessivos que não indicam um sentido de posse, mas sim um outro sentido de aproximação, respeito, afeto, que você precisa também, a depender do texto, e eu sempre digo isso para você, a língua portuguesa, ela não é uma ciência exata, né? Então, você precisa, a depender do texto, tentar entender aquele texto, fazendo a leitura dele, mas vendo nas entrelinhas que outro sentido ele pode ter. Tudo bem, pessoal? Então, vamos agora traçar aí um perfil do que vem a ser esses pronomes possessivos, já que vimos aí diversos exemplos. Então, o que vem a ser esses pronomes possessivos? São termos que se referem às 3 pessoas gramaticais, indicando que elas possuem alguma coisa. Então, veja, a ideia de posse é o que vai caracterizar aí claramente os pronomes possessivos. Agora, você já viu comigo que nem sempre a ideia é de posse. Pode trazer uma ideia de respeito, de carinho, uma ideia de aproximação, como você já viu na questão do tempo. Então, é preciso que se entenda isso, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, eu vou trazer aqui a tabela mostrando para vocês quais são esses pronomes possessivos. Veja que para cada pessoa do discurso, primeira, segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, eu vou ter os seus respectivos pronomes. Então, se eu estiver se referindo a mim, eu vou dizer, olha, meu controle, meu relógio, então, meus cadernos. Então, para cada pessoa do discurso, eu vou ter os pronomes possessivos respectivos. Então, para a primeira pessoa, tem o meu, minha, meus, minhas. Para o tu, teu, tua, teus, tuas. Para a terceira, seus, suas, sua, né? Então, para a primeira pessoa do plural, o nosso, nossa, o nossos, nossas. Para a segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. E para a terceira e última pessoa do discurso, no caso do plural, temos seu, sua, seus, suas. Então, perceba que esses são os pronomes possessivos. Tudo bem, pessoal? Então, essa tabelinha é muito importante, você não é ficar decorando, mas é saber que se aparecer no texto, você tranquilamente consegue resolver e descobrir qual é a função dessa palavra dentro do texto, certo? Então, vamos lá. Eu te faço um convite, vamos praticar, vamos ler alguns textos, no caso, o gênero dessa semana aqui é artigo de opinião, e tentar delimitar qual o sentido desses pronomes possessivos dentro desses textos. Vem comigo, então. Vamos lá, vamos praticar. Quando ele diz futuro da educação, vamos lá. E estamos diante de um texto, de um artigo de opinião, né, escrito pelo Emerson Santos. Vamos ver o que é que ele tem a apresentar. Você, com certeza, já se pegou perguntando, em tom de curiosidade, para onde as mudanças desse mundo vão nos levar e qual será o destino das próximas gerações. Todos nós, ao lançar os olhos para o horizonte, questionamos qual o melhor caminho para o futuro. Uma coisa é certa, para chegar bem ao destino final, é preciso enxergar a educação como uma das principais ferramentas de transformação do mundo.
Aprender deve ser o ponto de partida de qualquer pessoa que busca realização e sucesso numa sociedade cada vez mais exigente e dinâmica. O desafio atual é garantir que o processo de aprendizagem seja mais efetivo, afinal, educar não significa apenas transmitir conhecimento. A evolução da educação deve seguir o princípio de que o aprendizado é construído a partir da realidade do aluno. O interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz do seu cotidiano e, a partir da percepção, da realidade que ele, o aluno, já possui, estimula a busca do conhecimento. O processo educativo torna-se, assim, mais adequado ao mundo atual. Então, veja, trouxe um texto aí falando sobre o futuro da educação, mostrando como é que a educação ela pode ser um ponto de partida, aí, uma jornada interessante para os jovens de maneira geral. Né? Então, veja, a questão traz a seguinte pergunta. No trecho, a partir da percepção da realidade que ele já possui, veja que o ele aí ganha um destaque. Estimula a busca do conhecimento. O termo destacado, o ele, se refere a quê? Letra A, ao interacionismo. Letra B, à percepção. Letra C, ao cotidiano. Ou letra D, ao indivíduo. Então veja que ele aí, se você for no texto lá na penúltima linha, vamos voltar uma linha antes. Diz assim, o interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz de seu cotidiano. E a partir da percepção da realidade que ele quem, pessoal? Ele quem? Muito bem. Você aí de casa que disse indivíduo, acertou. Então, essa é a alternativa correta. Basta você perguntar quem, realidade de quem? E você volta uma linha, duas linhas antes no texto e você acha, refere-se ao indivíduo. No próprio texto já assinala isso. Então, o ele aí, que é um pronome pessoal de caso reto, não é? Então, referente aí ao indivíduo, mostra claramente aí a que elemento ele se refere. Então, uma questão fácil, né, pessoal? Bem simples, não tem nada de dificuldade aí. Vamos ver um segundo texto. Trabalho e educação. Toda forma de trabalho é válida. Qualquer trabalho honesto é nobre. Mesmo assim, nem todos os ofícios são iguais. Algumas tarefas parecem ser mais prazerosas e positivamente diferenciadas. Entre os trabalhos distintos, destaco a educação. Não há de errado em vender produtos e serviços. Mesmo assim, se vendo alimentos, por exemplo, eles podem fazer bem ou mal. Se ingeridos em excesso, podem engordar ou prejudicar a saúde. A atividade no mercado financeiro, emprestando dinheiro e garantindo créditos, busca resolver problemas e promover o desenvolvimento. Ela pode dar certo e ser útil, mas também dar errado e findar sendo catastrófica. Então, assim, o que ele está querendo aí traçar? Mostrando que, se tratando, dependendo da profissão, existem os produtos que podem ter o lado ruim e o lado bom. Mas quando se trata da educação, vamos ver o que ele acha. Há inúmeros outros exemplos de produtos e serviços que se caracterizam por terem mais valor quanto mais caros, raros, e exclusivos forem. Em geral, vendendo a exclusão dos demais. Por sua vez, aí ele entra no assunto, Educação é um dos poucos serviços, saúde é outro, onde mesmo quem não a adquire também ganha. Quem dela desfruta jamais viverá a circunstância de tê-la em demasia. Então, vamos ver o que a questão pede. Jamais viverá a circunstância de tê-la em demasia, em excesso, em grande quantidade. O termo destacado, o lá, que é um pronome oblíquo, como você viu, esse lá, ele faz retomada de algum termo, não faz? Então, a que ele se refere? Esse pronome, ele se refere a que palavra do texto? Letra A, circunstância. Letra B, educação. Letra C, exclusão. Ou letra D, serviço. O que você acha? Pensa um pouquinho aí. O lá está lá na última linha. Volte 2 linhas, faça a leitura e tente identificar. Quando ele diz, por sua vez,
educação é um dos poucos serviços onde mesmo quem a adquire, ou seja, adquire a educação, ganha também. Quem dela quem? A educação. Né? Quem da educação desfruta, jamais viverá a circunstância de tê-la, de ter a educação em excesso, né? Em demasia. Então, esse lá se refere a quê? Muito bem, a educação. Não é circunstância, porque não vai ser circunstância de ter a circunstância em demasia. Não tem nada a ver. A letra C, exclusão, não tem nada a ver também, né? Não tem nada de exclusão aí. E letra D, serviço. Serviço é uma palavra masculina, é o serviço. Então, não vai ser tê-la, mas se estivesse se referindo a serviço, seria tê-lo. Então, a gente está aí diante da resposta correta que você de casa acertou. É isso mesmo. Letra B, educação. Vamos lá, mais um texto. A poluição do mundo. Olha, esse texto a gente já viu na aula anterior, não é? Que falamos aí sobre a questão da opinião e do fato. Vamos passar rapidamente por esse texto e ver que outra possibilidade de pergunta ele pode ter. Veja, poluição do mundo. Os grandes países industriais são os mais poluídos do mundo. Em Tóquio, vende-se oxigênio nas ruas centrais. É comum os japoneses comprarem uma dose e enfiarem o nariz na garrafinha, recuperando-se do veneno que são obrigados a respirar. Os guardas de trânsito, intoxicados pelos gases dos automóveis, têm postos de abastecimento especiais nas esquinas. Apesar da propaganda que apresenta o centro da Europa como um oásis verde, né, entre enormes fábricas, quem lê jornal sabe o que acontece com o Reno. O rio Reno, né? Um rio totalmente morto e mortífero, carregando resíduos químicos por milhares de quilômetros, contaminando os depósitos de água potável de vários países. Os países vizinhos, né? Metade da população holandesa bebe a água do rio Reno, que é o maior esgoto do mundo e o receptor de inseticidas de fábricas alemãs. Os peixes do rio Reno, né? Seus peixes são proibidos para o consumo porque os detritos industriais com que se alimentam, né, tornam sua carne fétida, ou seja, tornam a carne do peixe um pouco podre. Então, o que diz a questão? Por que os detritos industriais com que se alimentam tornam sua carne fétida? E aí eu já antecipei até a resposta. Se você tiver prestado atenção, você já pegou aí o fio da meada, né? Já sabe qual é a resposta. Sua carne fétida. O termo destacado sua refere-se ao quê, pessoal? Letra A, consumo. Letra B, população. Letra C, inseticidas. Ou letra D, peixes. E aí, pessoal? Qual é a resposta correta? Então, o que nós, professores da prefeitura, sempre aconselhamos é que você volte ao texto. Mesmo que você já diga, não, essa eu já sei, volte ao texto. Porque é muito fácil você se enganar, se equivocar. Então, volte ao texto para te dar uma segurança de que você esteja realmente respondendo a questão, a letra correta. Então, quando ele diz aí, vamos voltar lá no início no início do terceiro parágrafo. Metade da população holandesa bebe a água do rio Reno, que é o maior esgoto do mundo e o receptor de inseticida das fábricas alemãs. Seus peixes são proibidos para o consumo porque os detritos industriais com que se alimentam tornam sua carne a carne dos peixes. Muito bem, você que acertou, parabéns. Exatamente isso, é a carne dos peixes. Ah, professor, mas sua não se refere à carne? Carne aí é o que está sendo possuído, mas o sua se refere a quem? Aos peixes. Tudo bem, pessoal? Então, uma questão não é tão difícil assim, tem o seu nível de dificuldade, claro, mas não é tão difícil assim. Tá bom? Então, questão correta, letra D. Então, a gente viu aí que temos mais um texto pela frente, mas eu vou deixar para a próxima. Vamos então revisar aqui o que aprendemos nessa aula. Você pode perceber aqui na aula, temos os pronomes pessoais, que a gente viu, né, que tem do primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do discurso, e que cada um exige uma função dentro das frases. E também temos os pronomes possessivos, aqueles pronomes que vão indicar uma posse, mas não só posse. Você viu comigo que pode indicar aproximação, um certo afeto, respeito, que você precisa prestar atenção dentro dos textos.
Então, com isso, pessoal, eu encerro a aula de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês, por ter prestado atenção, ter feito as anotações. Qualquer dúvida, procure seu professor e eu agradeço demais a sua participação. Tchau, pessoal. Obrigado.